Eu quero ler aqui no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 55. Quero ler aqui o versículo 55, 56, 57, 58, 50. 50 são 4 versículos. 1, 2, 3, 4. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Onde o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Eu quero dar uma paradinha aqui, tá? E quero falar. O aguilhão, o que significa aguilhão? Aguilhão significa a ponta de um ferro fixada. A ponta de um ferro fixada na extremidade de um bastão, tá? Aguilhão significa isso. Ponta de ferro fixada na ponta de um bastão, na extremidade do bastão, na pontinha dele. Para que serve o aguilhão? O aguilhão, ele serve para furar, tá? Furar bois. Diz o significado aqui dos livros que ele serve para furar bois. E quando a Bíblia diz aqui, quando Paulo fala no 55, que ele diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? É uma pergunta. Então ele pergunta para a morte, porque a morte, ela em si, ela não tem como fazer nada, ela precisa ter uma ferramenta. E a ferramenta da morte é o aguilhão. A morte, ela é fictícia. Não é a palavra fictícia, esquece fictícia. A morte, ela vem representando um personagem na nossa mente, e pelo que Paulo está falando aqui, ela vem representando um personagem, um ser, e esse ser, na mitologia, na sociedade, quando nós falamos a morte, quando nós nos referimos à morte, nós imaginamos um ser, um personagem com uma ferramenta na mão, não é isso? A morte, nós imaginamos ela com uma ferramenta, é uma foice, né? Uma foice na mão. Só que aqui Paulo está retratando a morte, um ser ainda, porque a morte é um ser, é um personagem. A morte é um estado, né? Na verdade, a morte é um estado em que a pessoa está. Mas a morte, ela vem simbolizando, né? Como que ela vai atacar uma pessoa? Como que ela simbolicamente, como que ela vai matar uma pessoa? Ela precisa de alguma coisa para se segurar. E o que ela vai segurar? Ela vai segurar um aguilhão. Por isso que Paulo fala: onde está, ó morte, o seu aguilhão? E aqui, quando ele fala o seu aguilhão, ele logo vem e pergunta: onde está, ó inferno, a tua vitória? Ou seja, o inferno também não é um lugar. O inferno é um estado. O inferno é um estado. Tem pessoa que fala assim: você está tornando a minha vida um inferno. Não é isso? Tem pessoas que falam isso. O que é tornar a vida um inferno? É a pessoa sem paz. Inferno já está falando, a pessoa não tem paz, a pessoa está vivendo uma vida de tormento. E então o inferno não é um lugar, o inferno é um estado, é a pessoa sentir uma vida de tormento. E aqui no caso da Bíblia, o inferno é um tormento eterno. Tá? E mais abaixo ele vai falar assim, ele repete no 56, ele vem e fala assim, ele fala sobre o aguilhão de novo, ele fala: ora, o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. Esse aguilhão aqui, que tem aquela ponta de ferro, agora ele se torna uma ferramenta espiritual. Antes era material, agora ele se torna uma ferramenta espiritual. E qual é essa ferramenta que a morte usa? O espírito da morte usa, Satanás usa, o pecado.
Porque Satanás não pode tocar no homem diretamente, mas ele pode tocar no homem indiretamente. Como que ele vai tocar no homem indiretamente? Ele colocando o homem, né, em diretrizes de pecar contra Deus, contra o seu Criador, fazendo coisas, realizando coisas totalmente fora do contexto do plano bíblico. E ele aqui, Paulo fala, e a força do pecado é a lei. E aí eu fui buscar a força do pecado é a lei. Força do pecado é a lei. Ora, se Paulo está falando aqui que a morte, o aguilhão da morte é o pecado é um estado, não é isso? São vários tipos de situações que é introduzido na sociedade, em vidas, em situações em que o adversário coloca, né, a pessoa para poder estar pecando, errando o alvo. Pecar significa errar o alvo. E aqui Paulo ele fala, e a força do pecado é a lei. Ou seja, o pecado não tem nada que detenha ele. Não tem nada que faça ele ser detido. Mas a única coisa que faz o pecado ser detido é a lei. Tanto as leis terrenas quanto a lei celestial. A lei terrena, quando eu quero pecar, eu não quero pagar, né? Os impostos, eu não quero pagar minha luz, enfim, eu não quero pagar, eu quero viver uma vida dissoluta aqui na Terra, uma vida errada aqui na Terra, humanamente falando, fisicamente falando, não é isso? Vai ter alguém que vai me deter, vai ter alguém que é mais forte do que eu, que vai me fazer parar. Não, você não vai continuar deixando de pagar, não, você é obrigado a pagar. Eu vou te apresentar aqui uma arma que vai fazer você ir lá pagar. Toma aqui a lei, olha aí. Então, por isso que ele fala, e a força do pecado é a lei. Tanto as leis espirituais como as leis materiais. A lei materiais, ela domina do âmbito material, que é a forma que a sociedade encontra de levar o homem a ser cumpridor dos seus deveres. É forçar uma barra, né? É forçando o homem a ir até o local que ele tem débito, que ele precisa se consertar diante da lei, ou seja, aquilo que ele está dentro, envolvido no pecado até o pescoço, a lei que domina a terra, a lei humana, faz ele ir até lá o local para poder ele se retratar, para ele voltar a ser um cidadão, né? De boa índole, de um nome limpo. Já o da terra celestial, o que vai ocorrer aqui? Quando Paulo fala, e a força do pecado é a lei espiritual, as leis espirituais, não matarás, entendeu? Vai estar se inclinando diante do Senhor, obedecendo às leis espirituais, se inclinando ao que está escrito na palavra de Deus, que é as leis celestiais. E aí, o que vai ocorrer? Ele fala aqui, o pecado vai deter, quando, mas também só vai deter. A força aqui, e a força do pecado, porque o pecado aí tem força. O pecado aí tem força, né? Quando a pessoa deixa ser levado pelo pecado, eu gosto disso, gosto daquilo, a pessoa começa a somar pecado em cima do pecado, o pecado domina sobre ele. E só quem vai deter, parar, dar aquele balde de água fria para deter, para dar um despertamento, é a lei. Como que ele vai fazer isso? O ser humano, ele de si mesmo, eu, você, nós, alguém vai falar, alguém vai despertar ele com palavras. Eu não sei como que esse alguém vai falar, mas alguém vai dar assim um sacode, um despertamento, através da palavra de Deus, que no caso aqui nós estamos tratando das coisas espirituais. E aí, quando esse alguém for mencionar algo bíblico para ele, a mente dele já começa a recordar, ele já começa a sair do estado do pecado para entrar já na mente
é na mente que tem conhecimento. Sim, eu pequei, eu estou em pecado, eu quero me retratar, eu quero voltar, eu quero realmente, né, me purificar, consagrar minha vida para poder voltar a ser um cidadão do céu de novo. E ali ele começa, a lei começa a ter domínio sobre a mente dele de novo. Porque aqui está escrito assim, Paulo fala, e a força do pecado é a lei. Ou seja, só a lei que tem força, tem autoridade sobre o pecado. Não é isso? Tem força sobre o pecado. Mas como que vai ser isso? Do pecado espiritual. A lei vem com o poder de Deus. Porque a lei lá dos homens da sociedade é autoridade de força mesmo. É forçar o cidadão a ir e às vezes até mesmo através de polícia mesmo. Não é isso? Através de polícia surge várias coisas. Mas quando se trata de alguém espiritual, o cidadão ele é levado através de quê? Como que ele é convencido? A Bíblia diz que quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Então vai ser quem? O Espírito Santo de Deus através do poder de Deus, do fogo que vai estar queimando, né? Vai estar queimando a carnalidade dessa pessoa, desse ser humano, para poder repreender as obras das trevas, porque ali nós já não estamos falando mais somente do ser humano sozinho, porque quando trata de pecado, nós sabemos que está a carne dele, está o eu dele, a carne dele, e está também os espíritos mundanos, os espíritos imundos, não é isso? Então o que nós temos que fazer? O tratamento. Como que nós podemos tratar essa questão? Essa questão é tratada através do poder de Deus. Ele é tratado através do poder de Deus. Porque só através do poder de Deus entendeu que esse ser humano ele pode colocar na mente, né? Trazer a mente dele de novo para aquilo que é de Deus. Não é isso?